Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Barato Total, todas as terças-feiras aqui no canal do Sulancast TV. E agradecendo aqui aos nossos parceiros, que sem o apoio deles, né, esse programa não estaria sendo possível. O pessoal lá da Toque Secreto Lingerie, sempre trazendo para você mais charme e conforto. Também a Davi Fashion Distribuidora, conectando você às melhores tendências. A 3V Agência de Marketing, impulsionando marcas com suas estratégias, com suas ideias e criatividade. Também a Rafa Burger, que tem mandado aqui para a gente, para nossos convidados, seus hambúrgueres artesanais maravilhosos. E também o Instituto Albert Einstein, o nosso IAE. Instituição da qual eu faço parte e convido você a vir nos conhecer. Você vai ser recebido lá pelo nosso querido porteiro, seu Walter. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido e vai adorar a nossa escola. E nesse dia de hoje, nós recebemos um cara que é graduado em História e em Direito, especialista em Direito da Criança e do Adolescente, foi conselheiro tutelar e hoje é professor de ensino superior e vereador em exercício aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe com seu segundo mandato. Eu, Alex Macedo, converso hoje com o querido Gilson Julião. Gilson, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Alex. Obrigado aí pelo convite. Aqui no Barato Total, esse podcast que a gente acompanha de forma muito atenciosa o de Mário Júnior. Ele até disse, Gilson, vê lá que foi muito legal, até citei a sua pesquisa com relação à Pazuzinha. E ele até falou, ele disse, Alex vai te ligar, convidando, e participa, que é interessante, que é um bate-papo. E a gente está aqui para bater um papo, conversar, lógico, sobre política, que é o que eu gosto, né? Também sobre educação, sobre cultura, sobre música, enfim. A gente está à disposição para bater esse papo aqui com vocês. Muito bem, Gilson. Sobre educação, foi efetivado agora recentemente no Estado, né? Pelo concurso do Estado, Escola Luiz Alves. Isso. E a história, por que história, Gilson? O Alex, eu entrei na história por acaso. Eu lembro até quando o Mário falou, também ele falou meio que um pouco nessa linha. Meu pai, ele é aposentado da agricultura e trabalhou também como pedreiro. Ele gosta muito dessa área de obras e queria que eu fosse engenheiro. Né? Queria que eu fosse engenheiro, mas não era a minha praia. Eu me lembro até aquela canção que tem de Santana, né? Shot Universitário, que ele canta muito bem. Eu faço muita referência àquela canção com relação a isso. Mas eu sempre gostei muito de direito. Assim, eu sempre, desde de infância, que eu gosto de direito. Né? Para você ter ideia, em 2002, ainda estava no ensino médio, estudando, acho que segundo, terceiro ano do ensino médio naquela época na Escola Pazuzinha. E em 2002 teve uma mudança no Código Civil brasileiro. E eu, naquelas barracas que ali tem por trás do Banco do Brasil, eu fui lá e comprei um Código Civil para ler ele. Então, assim, lendo, e não era um livro, era um texto de direito, um texto jurídico, que não é qualquer pessoa que lê. Então, eu lia também sem entender muito, mas eu sempre gostei muito de legislação. Então, eu queria fazer direito, mas, infelizmente, na época era muito difícil você cursar o curso de direito, não tinha ProUni, não tinha FIES, não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Então, o que a gente tinha era muita gente saindo daqui para Campina Grande, Caruaru, que tinha a escola paga lá, a universidade paga, que é a SES, no curso de Direito, a não ser lá, público só tinha ou em Recife ou em Campina Grande. E aí eu fui fazer vestibular, estudei muito para passar no vestibular, e naquela época era muito difícil você adentrar no vestibular de Direito, a concorrência era muito alta e não tinha muitas alternativas. Então eu fiz o vestibular, não consegui entrar, e por influência de algumas pessoas, né, inclusive o Romenick, que fazia cursinho para vestibular da prefeitura comigo, ele foi falando isso, por que você não faz história? Ele tinha feito também, acho que era história, acho que ele não tinha entrado na época também. E as pessoas falavam que quando eu entrasse dentro do curso de história, que a concorrência era menor, lá na UEPB, eu poderia transferir para o curso de direito, que na verdade isso não existia. Mas foi uma coisa que eu quero entrar, eu quero me tornar universitário, eu quero estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, de ler muito. E história, durante meu percurso no ensino médio e no ensino fundamental, eu sempre tive muita afinidade, né? Tive uma influência também, assim, de algum modo, com a professora Avani, a Vanísia Feitosa, que ela foi minha professora de história, e gostava muito das aulas dela, e aquilo me chamava a atenção, e história sempre me chamou muita atenção.
E aí eu fui fazer o vestibular para História. Na época, inclusive, Romenick tirou em 9º e eu em 11º. E Mário Júnior, naquela época, eram duas... Era o vestibular, não é como hoje, até para a turma nova entender, não era como você faz hoje, não tinha o Enem. Né? Você ingressa na universidade hoje pelo Enem, na época você fazia o vestibular, específico para aquela universidade própria ali. Então era o EPB em Campina Grande. E aí eu passei, e aí tinha, quando você entrava, eram 25 vagas no primeiro semestre e 25 no segundo semestre. Mário Júnior, inclusive, ficou em 26º, e acho que desistiu alguém e ele foi para a turma da gente. Então eu, Mário e Romenick, a gente estudou junto o curso de História. E quando eu entrei no curso de História, eu me encantei com a História, com o curso de História. Assim, é um curso que ele me ajudou muito, inclusive, a me formar a minha personalidade. O que eu penso, o que eu faço, o que eu atuo, eu dou muito graças ao curso de História. O curso de Direito é um curso muito elitizado. Na época ainda é, né? Hoje eu estou dando aula de Direito, inclusive eu falo muito isso para os alunos, que eles precisam ter o pé no chão, ter tranquilidade, porque fica muito o status que existia e que ainda existe o curso de Direito, Engenharia, né, Medicina, né? Então fala que passou em Medicina, então assim, é como se fosse uma coisa gloriosa. E eu acho que o curso de História me ajudou também a pensar o mundo da forma que eu penso ele hoje, né? E aí eu terminei o curso de História, gostei muito do curso de História, e passei os 5 anos na faculdade, né, e pesquisando e gostando muito da área de História. E nunca passou na minha cabeça também ser professor, né? Meu irmão é professor, mas eu não queria ser professor, era coisa que não estava na minha órbita ali, no meu planejamento, ser professor. Eu queria fazer Direito para ser advogado. Sabia que era muito difícil, muito distante, né? Estudante vindo de escola pública, tinha que trabalhar, minha família não tinha condições de pagar um curso ou de me dar uma condição melhor de estudar para passar no vestibular. E aí eu me lembro que eu acho que entrei na faculdade em 2005. Em 2006 apareceu uma oportunidade de dar aula, inclusive dividir um estágio com o Romenick no Paduzinha. O professor Fábio Ferreira foi quem nos convidou, lá ele era diretor do Paduzinha na época, nos convidou para adentrar lá como estagiário. E a primeira vez que eu entrei na sala de aula, eu me encantei. Assim, eu gostei da sala de aula. Eu digo, eu quero isso aqui para a minha vida, eu quero dar aula. Eu quero ser professor e professor de História. E ali fiquei, né? Dei aula em 2006, 2007, até 2008, que aí foi quando eu fui para o Conselho Tutelar e não consegui conciliar a sala de aula com o Conselho Tutelar, porque eu tenho uma prática de me dedicar de forma muito efetiva àquilo que eu me proponho a fazer. Então, ela é um pouco dessa história. E aí, depois foi que eu fui fazer o curso de Direito, porque eu ficava mesmo pensando ali, eu dizia, mas ainda preciso voltar para a minha primeira paixão, que era o curso de Direito. Então, depois as coisas foram dando uma condição melhor. Em 2014, eu já estava secretário de Planejamento na época, e decidi fazer o curso de Direito. Eu digo, não, agora eu vou. Minha filha tinha acabado de nascer, inclusive, Laura, e era muito difícil também tomar essa decisão de já ter passado um curso, de ter feito uma especialização em Direito da Criança e Adolescente, estar fora de estudar mais profundamente, né, porque fui me dedicar muito ao Conselho Tutelar e depois às secretarias que eu ocupei, mas se eu deixasse aquilo para muito tempo, poderia ser tarde, né? E aí eu fui fazer o curso de Direito lá na FAVIP, em Caruaru, e aí era mais tranquilo, né? Porque eu conseguia pagar, conseguia com transporte próprio, a condição de vida estava bem melhor para fazer o curso de Direito. E aí fiz o curso de Direito, também assim, é um curso que me encanta, eu gosto mais de Direito. Assim, quando complemento o Direito com a História, acho que eles se completam um com o outro. E aí eu fiz o curso lá de Direito, mas não na perspectiva mais de advogado, não estava mais com aquela ideia de advogar, mas fazer o curso de Direito também para dar aula, né? Seria professor, me tornar professor universitário. E aí terminei o curso de Direito, depois fui fazer um mestrado na Católica em Direito, né? E hoje eu sou professor, além do Luiz Alves, né, que eu assumi agora, fiz diversos concursos, diferente de Mário Júnior, que tem uma capacidade de... A gente até brinca, quando o Mário Júnior vai fazer vestibular, quando vai fazer concurso, é uma vaga a menos. Né? Ele agora está acomodado, passou no Brejo, passou no do Estado, agora está sossegado. Quem é da área de História que for fazer, não tem mais a concorrência de Mário, isso facilita até para a gente passar. E aí eu depois voltei, principalmente depois que eu terminei o curso de Direito, dou aula hoje lá em Belo Jardim, no curso da Pitágoras lá de Belo Jardim. No curso de Direito, toda segunda-feira eu estou indo para lá, porque a sala de aula, para mim, ela é um local que quem é cristão, por exemplo, eu sou cristão, eu sou católico. Quando você vai para uma missa, que você sai dela, você sai mais leve.
Quem é evangélico que vai para o culto, eu entendo também que sai mais leve. Assim como quem é do terreiro, quando vai para alguma atividade ali, para suas obrigações dentro do terreiro, eu acredito que ele também sai mais leve. A sala de aula ela tem meio que isso comigo. Né? Às vezes eu saio daqui para Belo Jardim, longe para caramba, para dar aula, e quando volto menos cansado. É impressionante isso. Então, eu comecei a dar aula já há 3 anos que eu estou lá, completou 3 anos agora em maio, e queria voltar para ser servidor efetivo. Né? E aí fiz diversos concursos, e aí tive a grata satisfação de, depois de estudar muito, ser convocado agora pela governadora Raquel Lira nesse concurso, que foi ainda na época de Paulo Câmara, acho que 2022, se eu não me engano, que eu fiz ele. E estou lá. Por coincidência, também passei no mesmo concurso do Estado que Mário Júnior e Romenico também passaram. E hoje a gente, os três, estamos na mesma escola, que é a Escola Luiz Alves. Então, um pouco dessa história. E o curso de História, inclusive, me fez voltar para fazer de novo, estudar, porque acho que você tem que fazer tudo que na prática você tem que ir para a teoria. Né? Por exemplo, quando eu estava no Conselho Tutelar, o que é que eu fui fazer? Eu fui fazer a pós-graduação, especialização em Direito da Criança e Adolescente, que esse, inclusive, é o primeiro curso de especialização do Brasil, que é da Escola de Conselho de Pernambuco, que forma conselheiros tutelares, conselheiros de direito, trata pesquisa especificamente com relação à criança e adolescente, porque eu queria aprimorar aqui o que eu fazia na prática, no conselho, com a teoria. Eu sempre tive essa preocupação de fazer essas duas coisas. Inclusive, o direito, quando eu fui fazer também, que eu pensava em ser vereador, era também para aproveitar o curso de direito para me ajudar também na atuação parlamentar. E hoje, esses 6 meses que eu voltei para a sala de aula como professor de História, agora de forma efetiva, e eu só voltaria se fosse como professor efetivo, se eu já tinha tomado essa decisão também. Eu voltei agora a fazer também, estou fazendo agora o mestrado também em História na Universidade Católica também, no mesmo lugar que eu fiz o mestrado em Direito. Então, essa relação que eu tenho sempre com a teoria e a prática, para que a gente possa ser um profissional como a gente precisa se especializar. Né? Como você falou aí, Gilson, você já tinha em mente que seria vereador. De onde é que vem esse pensamento? O que motivou entrar para a política? Quando foi que deu um estalo assim para a Gilson dizer, eu quero participar de uma eleição, eu quero vencer uma eleição? Aqui. Olha, eu gosto de política, até falando aqui, antes de começar o podcast, que não tem explicação lógica, e não tem uma data exata, dizer assim, Gilson começou a gostar de política ou participar dela de forma efetiva em tal data. Eu não tenho. Até tá falando aqui nos bastidores que quando eu tinha, sei lá, 3, 4 anos de idade, ainda muito novo, meu pai foi votar na eleição. Eu nasci em São Paulo, meus pais são daqui, são do sítio Logrador aqui do Brejo Amadeus. Meu pai e minha mãe casaram e foram para São Paulo. E aí meu irmão nasceu lá, eu nasci lá também. Como muitos retirantes que foram atrás de trabalho, atrás de emprego em São Paulo. E aí, numa dessas votações que meu pai foi votar, em casa sempre teve muita discussão política. Minha mãe é uma pessoa politizada, gosta de política. Meu pai é uma pessoa politizada, gosta de política, discute. Meu irmão também. Mas ele disse que quando eu tinha essa idade, 3, 4 anos, ele foi votar. E quando chegou no local da votação, eu era uma criança relativamente tranquila, não era daquelas birrentas. Mas nesse dia eu me joguei no chão e fui fazer birra. Fui fazer pirraça. E meu pai ficou sem entender. E minha mãe ficou sem entender o que era que estava acontecendo. O que foi aquilo. E eu apontando para a urna. Na época ainda era urna de papel, né? Cédula, que votava, colocava naquele... Acho que a turma nova de 30 anos, 25 anos, não sabe nem o que é. Mas uma urna, um baú de urna. E aí, apontando para ela. Aí o mesário entendeu que era alguma coisa relacionada àquilo ali. E aí ele montou uma cédula para votar, colocou lá os quadradinhos, colocou o nome de alguém e me entregou uma caneta e pegando na minha mão foi e riscou o voto lá, como se eu tivesse votado. E aí quando eu terminei de fazer isso, eu comecei a sorrir e não fiz mais birra. E aí ele dobrou o papel e meio que mostrou que estava como se estivesse colocando na urna. E aí eu saí e fui embora. Então, assim, minha memória política, assim, eu não tenho uma data de que gosto de política. É uma coisa que eu gosto muito, faz muito tempo que, desde criança, desde sempre, eu gosto muito de política e sempre entendia que eu iria ocupar algum espaço político. Seja na atuação como militante do movimento estudantil, como fui, no movimento da Rede Jovem Nordeste, e ali foi uma formação política para mim, seja na sala de aula, no curso, quando eu fui fazer o curso de História, e até mesmo antes disso, lembrando também, naqueles momentos que tinha um representante de sala, eu sempre colocava meu nome à disposição. Então, dizer assim, vai ter eleição para representante de sala. Eu levantava logo a mão.
Então, assim, sempre eu levantava a mão e todas elas eu sempre participei e sempre tive a oportunidade de vencê-las. Aí depois fui ser presidente da UESC também, que é uma formação política que você tem daquilo ali. E sabia que em algum momento eu iria disputar um cargo ou de vereador, de prefeito, ou de vice, ou de algum espaço que fosse uma coisa mais na política. Todas essas outras coisas também são política, eu entendo que são política. Acho que você está ocupando um espaço, seja numa secretaria, seja num grêmio estudantil, seja numa associação de bairro, é política, isso é política. Mas, para disputar a eleição, eu lembro que, inclusive, na eleição de 2000, eu acho, eu tinha 16 anos, 2000 foi 90, aliás, 96, na eleição do padre Bianchi contra Hernando Silvestre, que Hernando ganhou aquela eleição ali, eu já ia para as eleições e eu montava como se fosse o meu material de campanha. Eu colocava o meu nome e colocava um número. Então, assim, é uma coisa que já é inerente, tá? Já nasceu isso comigo, já é aquela coisa que não tem muita explicação. E a influência dentro de casa, né? Meu avô foi candidato a vereador no Brejo em 68, quase ganhava a eleição, perdeu por poucos votos. E essa discussão sempre tendo isso. Mas disputar a eleição, por exemplo, a eleição do conselho, eu sempre separei ela da atividade política, embora também ela seja uma atividade política, mas não utilizando ela como trampolim político para medir voto. Né? Tanto que eu fui eleito conselheiro tutelar a primeira vez em 2008, com 1.116 votos, uma votação muito grande, e todo mundo falava, Gilson, 2008 está a hora de tu ser candidato a vereador. E eu não, eu estou conselheiro, eu não vou abrir mão do conselho. Acho que uma coisa não tem nada a ver com outra. 2011 fui para a reeleição do conselho, aí 2012 de novo, aí 2011 foi eleito, 2012 todo o pessoal falava, Gilson, precisa ser candidato, e eu também tinha essa vontade. E eu dizia, não, ainda não é o momento, eu tenho uma relação muito, muito próxima, desde 2000, meu primeiro voto foi a Fran Marques, você foi meu professor da política, né, e sempre acompanhei ele, e eu tinha uma decisão também que eu só queria ser candidato quando ele também não fosse, para que não tivesse nenhum tipo de choque. Né, uma forma de respeitá-lo também. Uhum. E aí, 2012 não fui, 2016 teve a oportunidade de ser também, mas depois, numa conjuntura que teve política ali na época, eu achei melhor não ir também. Eu acho que foi importante também não ir, continuei na secretaria que eu estava na época. Em 2020 foi quando eu decidi, não tem que ser agora. Eu preciso ser candidato, porque depois também aquela história do cavalo selado passa e ele não volta. Né? E aí acho que foi um acerto, porque foi a primeira eleição que eu disputei como vereador e fui eleito aquela eleição, e em 2024 agora reeleito. 724 votos na primeira eleição. Isso. Como foi aquela campanha, Gilson, da primeira ali em 2020? Como foi a campanha? Gilson estava confiante? Como Olha, foi ali? Eu sempre entrei em todos. É como eu falei, eu entrava na eleição de representante de sala, eu já entrava confiante. Assim, eu entrava já na perspectiva de ganhar e conversando. Eu sempre fui muito de conversar na política, assim, de bastidores, de fazer articulação. Eu gosto muito disso, de tudo isso. E aí eu me preparei durante todo o tempo para, em 2020, chegar para uma eleição, né? Montagem de chapa, montagem de grupo. Inclusive, nessa eleição de 2020, embora eu entendia que poderia chegar, mas eu sempre trabalhei na perspectiva de que minha esposa, Elaine, sempre falava isso. Ela dizia, Gilson, tenha cuidado, porque a eleição você ganha e perde. Então, eu fui muito preparado também para perder, no sentido de quê? De ter a cabeça tranquila, para não ter nenhum problema psicológico ou emocional, enfim, saber que é só uma eleição. Né? Mas frustração. E para não ter nenhum tipo de frustração. E essa eleição, eu tive 724 votos, e Ivanilson, que foi meu suplente na época, teve 722. Ou seja, se tivesse tido 2 votos a menos, pela questão da idade, ele por ser mais velho do que eu, seria eleito. Mas já teria ficado numa suplência. Então, assim, 2020 foi uma eleição, para mim ela foi mais desafiadora, porque era a primeira que eu estava colocando mais a cara numa eleição muito maior, assim, uma proporção muito grande, uma eleição de vereador com candidatos muito fortes na época. Naquela eleição de 2020, foi uma eleição muito disputada, mas muito confiante que poderia chegar, ou pelo menos estar ali, batendo na trave, para que pudesse, em outro momento, ter eleição. Eu acho que a eleição ela é uma etapa, ela não é um fim. Tem político que encara ela como fosse um fim, ela não é o fim. Para mim, a eleição ela é uma etapa que ela vai acontecer. Você vai ganhar ou você vai perder. Isso é natural que aconteça. Mas aquela eleição foi uma eleição que me ajudou muito a amadurecer politicamente, no sentido de colocar a cara. Uma coisa é você estar pedindo voto para o outro, outra coisa é você estar coordenando campanha, como eu coordenei algumas campanhas aqui também. Outra coisa é você estar à frente da eleição, sendo o candidato numa eleição tão grande e tão disputada como foi 2020. Ô Gilson, e depois
que tem a mudança de lado? Porque embora Gilson nunca tenha se colocado como um boca preta, né? Pelo menos eu nunca vi você assumindo, eu sou boca preta, nunca vi. Mas e a mudança de lado? Deu ali um temor do tipo, eita, essa eleição agora de 2024 vai ser mais difícil, vai ser mais complicado por essa mudança de lado ou não? Acho que essa mudança foi natural. Eu nunca pensava em estar no grupo que eu estou hoje. Assim, quando eu ganhei em 2020, eu entendia que eu ia para a oposição, embora houve um fato, acho que nem sei se já cheguei a contar isso em público, mas em 2021, no começo do mandato, principalmente no começo do meu mandato, eu estava meio que desanimado com o mandato em si. Isso é uma coisa até... Acho que é a primeira vez que eu falo isso. Por quê? Porque eu vinha de 8 anos como executivo, como secretário, fui secretário de 5 pastas no município, e o ritmo de uma secretaria é muito intenso. Você não para. Então, eu vinha de uma secretaria, por exemplo, que hoje ela corresponde à secretaria que tem como secretário Marcelino, que é a Secretaria de Serviço de Infraestrutura. Era uma secretaria que ela acumulava o que hoje é a Secretaria de Patrícia Souto, que é a parte de obras novas, e era a parte de mobilidade e meio ambiente. Então, assim, era uma secretaria muito grande. Então, minha demanda do dia a dia era muito grande. Então, eu via muito intensamente aquilo ali. Então, não parava. Quando chegou no mandato, o ritmo do mandato de vereador é menor. Eu me lembro que até uma pessoa, numa entrevista, acho que com 6 meses de mandato de vereador, ele perguntou, acho que foi Silvio José até. Aí disse, Gilson, é melhor ser vereador ou secretário? Aí eu digo, olha, são funções diferentes, que elas precisam ser respeitadas e que ela tem sua atribuição. Agora, a lentidão do legislativo, às vezes, ela me incomoda. Porque o legislativo é mais lento. Você faz um projeto de lei, você tem que maturar ele, você tem que conversar, você demora, requerimento você só pede, quando você está como secretário, você executa. Então, teve essa questão. Então, assim, no começo ali do mandato, não foi fácil. E 2022 também foi muito difícil, porque eu estava no grupo ali que ele, em 2022, ele foi muito não, no segundo turno, ele declarou o voto para Bolsonaro e, para mim, aquilo era muito caro. Eu entendi em 2022... pelo tudo que depois aconteceu, inclusive depois de 22, com aquele 8 de janeiro, com tentativa de golpe, com todo o planejamento daquilo, que era uma coisa muito séria aquela eleição de 2022. Então, eu até digo em casa e digo a algumas pessoas, para mim, hoje, a política nacional, para mim hoje, eu valorizo mais ela do que a municipal em que sentido. De que se a gente não valorizar a política nacional e acontecer qualquer coisa como aconteceu em 64, como um golpe militar, que é possível acontecer, eu não vou ter nem direito de ser vereador. Então, não adianta eu estar defendendo uma política local se eu não pensar na política nacional. Então, eu a partir de 2022, eu tive essa compreensão. E aí, teve um momento, em 22, aí teve presidência da Câmara, teve diversos fatores, sim, que eu cheguei ao momento de dizer, eu não vou ser mais candidato, eu vou ou terminar meu mandato e vou cuidar da minha vida. Eu vou terminar meu mestrado, vou fazer doutorado, porque você também abre mão de muita coisa da vida privada. Eu vou trabalhar para ser professor universitário efetivo de alguma universidade grande. Então, eu pensei muito isso. E a política ali tem um custo muito alto. Sim, de tudo que você pensar, né? De difamação, de calúnia, de desgaste emocional, de cansaço, de você deixar de estar com a família. Então, teve um momento ali que eu fiquei um pouco apreensivo. Né? Eu estava muito na decisão. Eu entendia depois, já no final de 2002, que eu não ficaria mais onde eu estava. Porque não me cabia mais estar ali. Era um espaço que não me cabia mais estar ao lado das pessoas que estavam defendendo Bolsonaro. E em 24 aconteceu isso. Imagina no palanque. Daqui, não tinha como isso acontecer. Então, assim, os dias mais difíceis da minha vida, não digo nem político, da minha vida, foi entre o dia 15 de dezembro, que foi o dia da eleição da Câmara, 15 de dezembro de 2022, que ali eu vi também que não dava mais para permanecer no grupo que eu estava, até o final de janeiro, até o final de janeiro. Foi em torno de 45 dias, porque eu tive problemas muito sérios, assim, inclusive psicológicos, emocionais, de tomar decisão, porque você mudar é difícil. Aí você tem que ter a responsabilidade também com a mudança que você está fazendo. Né? Mas conversei com muita gente, conversei com muitas pessoas e eu escutei muito o seguinte: Justo, se tu sair, quem vai ocupar são outras pessoas que não têm o pensamento que você tem. Então a gente vai deixar de ter um representante. E isso foi me dando força. Aquelas pessoas que eu via. E esses 45 dias eu conheci muita gente, assim, que eu já conhecia, que eu digo conhecer, é que eu já conhecia que tinha relação, mas de me aproximar mais ou de me afastar mais. De entender ali muitas coisas da minha vida. Por isso que eu digo assim, foi 45 dias muito difícil. Só quem sabe sou eu lá e Laura dentro de casa que passou. E ali tinha que tomar a decisão. Né? Uma pessoa que me ajudou muito foi Flávio Pontes.
Eu sempre gosto de dizer isso. Eu me aproximei de Flávio, sou até amigo dele, da família dele, de todo mundo. Durante o mandato, tem coisa que a gente não tem como explicar. 2021, quando começou o mandato de vereador, eu sentava aqui e Flávio sentou do meu lado. E a gente criou uma relação de amizade e a gente pensa muito parecido. E nesse período aí dessa decisão, eu conversei muito com ele. Depois fui conversar com o Fábio, lógico. Conversei com o Propécio Vieira, conversei com a Alessandra. Tentei conversar com outras figuras que não quiseram conversar comigo, do próprio grupo, que eu não vou preservar o nome aqui para não estar colocando. Mas foi uma decisão que você tinha que ter coragem. Sim, eu tive coragem. Mas o que foi que facilitou posteriormente? É que o que eu já defendia toda a minha vida, por isso que eu disse que o curso de História foi tão importante para mim, foi o que eu continuei defendendo. Né, as bandeiras que eu acredito. Né, a pessoa idosa, a criança adolescente, a população LGBTQIAPN+, que inclusive na eleição de 24 acho que eu sou o único vereador da história de Santa Cruz que usou um coração com a bandeira que é um arco-íris. E a gente ficava fazendo avaliação entre a gente. Eu dizia, essa eleição pode ser a minha última, eu vou deixar de fazer isso? Vou não. Eu vou fazer, porque pode ser que eu não ganhe a eleição e depois eu não seja mais candidato a nada. Então, assim, 2024, para mim, ela foi a eleição que ela tinha mais minha cara, historicamente, do que a 2020. Muita gente se aproximou de mim, que estava distante. E eu acho que eu voltei a ser o Gilson de 2006, lá da época do movimento estudantil. Né, eu acho que eu tive um ganho político com isso. E esse segundo mandato agora, se você perguntou, estou muito mais otimista, com muito mais vontade, com muito mais perspectiva do que o primeiro. Então, essa mudança ela foi difícil, ela é um rompimento, não é fácil, mas que eu acho que ele teve um ganho para mim e para a política como um todo. E se mostrou nas urnas, né? Porque no Exatamente. 2024 você teve 906 votos, né? Você teve aí aumentei quase 200 votos. Quase 200 votos a mais do que quase 2020. Gilson, vamos falar agora continuar falando sobre história, vamos falar sobre esse livro aqui, ó. O livro Histórias de Santa Cruz do Capibaribe, que aqui nós trazemos vários artigos, né, Gilson? Eu também tive a felicidade de ter um artigo meu publicado aqui sobre histórias de Santa Cruz. E você escreveu Ritos, Ritmos e Imagens. O simbolismo no espetáculo das campanhas eleitorais de 1968 e 1976 em torno de Padre Zuzinha. De onde vem o interesse por Padre Zuzinha? Olha, ele surgiu... como eu sempre gostei muito de história, e eu já contei minha infância aqui, né, até da história que lá acontece, eu fui fazer o curso de História também porque tem muito a ver com política. E dentro da história, a gente, principalmente antes de, acho que 2005, antes da nova história política, da escola dos análises, né, falando mais de forma teórica, talvez as pessoas não entendam, mas dentro de correntes da história, da historiografia, eu sempre gostei muito de política. Então, por exemplo, eu li muito Karl Marx, né, que discute a questão política, Eric Hobsbawm, enfim. Mas, às vezes, eu ficava incomodado também porque era muita história econômica, política econômica. Né? E aí, na faculdade, o professor Faustino, foi um professor e meu orientador da dissertação, não, do TCC, da monografia, ele fez uma oficina com o professor Luciano Queiroz, os dois professores, que me apresentaram naquela oficina, apresentaram para mim não, para os que estavam lá, mas para mim aquilo era novo, que era a nova história política. E o que era a nova história política? É você não trabalhar a história necessariamente política nas grandes estruturas. Por exemplo, não precisar estudar Lula, ou estudar Getúlio Vargas, que é o que se estuda muito, mas pensar na história local e na microhistória, né? Na microhistória, que é aquelas histórias mais regionalizadas. E aí eu fui ler a dissertação do professor Luciano Queiroz, que ele trabalhava um conceito que se chama lugar de memória, que é um conceito de Pierre Nora, que é um historiador, que ele trabalha espaços de memórias que são construídos para estabelecer um status quo ou um monumento. E aí, na monografia dele, na dissertação dele, ele utiliza o lugar de memória, esse conceito de lugar de memória, a partir da figura de João Pessoa. Então, ele pega João Pessoa, né, na Paraíba, estuda muito história da Paraíba também, né, estava na EPB, estudava muito história da Paraíba. Então, ele pega a figura de João Pessoa e vai pesquisando como é que a imagem e a figura de João Pessoa foram instituídas a partir desse lugar de memórias. O que é o lugar de memória? Uma rua que tem o nome de João Pessoa, a pesquisa dele, da dissertação dele é sobre isso. Uma escola que colocou o nome de João Pessoa, a própria cidade de João Pessoa, que não era João Pessoa, que depois mudou e se tornou... Nem lembro qual era o nome da cidade antes. Paraíba, né? Paraíba era. Com H, com HY, isso, exatamente. E aí depois mudou com a morte de João Pessoa, e aquilo foi me chamando a atenção. E aí eu comecei a pesquisar, e eu digo, vou trazer para a minha cidade.
No início da faculdade eu queria estudar alguma coisa relacionada à economia, mas não ficava tão feliz porque não era política. Né? E aí teve até um artigo que eu fiz, acho que foi para o blog de Emanuel Glicério na época. Mário Júnior até citou ele aqui, que foi, acho que foi um período aí, alguma comemoração relacionada a Raimundo Aragão. Acho que foi centenário. Eu acho que foi um centenário acho que foi isso. E aí estava aquele momento de exaltação e tal. E o historiador, por formação, pelo menos a escola que eu me formei lá, o EPB, a gente tá para destronar, a gente tá para desvendar esses mitos, esses heróis. É que o Mário até fala que historiador não tá para bajular. Não tá para bajular. E aí eu queria também pegar alguma coisa que fosse relacionada à figura de Pazuzinha, que é considerado um mito para a cidade, e é extremamente importante, e tem muitos devotos de Pazuzinha, romeiros de Pazuzinha, inclusive eu falo sobre isso. E eu dizia, eu quero estudar Pazuzinha. Só que eu tinha também um pouco de receio. Eu vou mexer aqui com uma coisa que não é simples, né? Você mexer com uma figura como Pazuzinha, que é considerado um santo para muitos santacruzenses. Mas o que é que eu mostrei ali na pesquisa, eu fui fazendo? Eu peguei o exemplo que o professor tinha feito lá e fui entender por que a figura de Pazuzinha se tornou o que ele se tornou. Não é por acaso. Ninguém se torna nada por acaso. Eu não me tornei vereador por acaso. Tem uma história que ela é construída, inclusive a partir de ritos, de algum tipo de carisma, como o Pazuzinha teve muito bem implantado ali na sua vida. Inclusive, eu não sei se nesse livro, que eu acho que esse livro é importantíssimo para Santa Cruz, acho que esse é um livro, assim, não desmerecendo os anteriores, eu acho que tiveram uma participação importantíssima, todo mundo que já escreveu sobre Santa Cruz e já pensou, mas acho que ele dá uma virada com relação à história de Santa Cruz, né? Feito por historiadores, feito por geógrafos, jornalistas, pessoas que são da área. E eu sempre quis transformar a minha monografia, e eu ainda vou fazer isso, num livro, embora ela é de 2009, 2010. E aí o que é que eu faço? Eu vou pensando como é que essa figura de Pazuzinha foi colocada. Eu divido a minha monografia em 3 capítulos. Acho que esse é o último, se eu não me engano. Não, aliás, esse é o segundo. O primeiro, eu vou mostrando como Pazuzinha chegou aqui. Pra vocês terem uma ideia, Pazuzinha, quando veio aqui de Itaquaritinga para ser padre, eu não lembro qual foi a data, mas na década de 50, eu acho, por aí, ele chegou em cima de um burro, com um monte de gente ao redor dele. Então ele estava chegando como padre, mas isso vai criando uma imagem em torno dele. Né? E aí ele foi chegando nisso. Nesse livro ainda não tem isso. Nesse artigo que eu falo, ele não tem isso, porque eu já trabalho 68. Mas para chegar em 68, até o padre político, ele teve uma história na cidade. Ele participou do Ipiranga. Tem uma foto muito emblemática que é ele dando o pontapé de um jogo no estádio Limeira Alves, no Otávio Limeira Alves. É ele com a bola de batina preta, chutando a bola. Então aqui não é por acaso. Eu não acredito que o padre Zuzinha fazia aquilo por acaso. Ele tinha uma intencionalidade naquilo ali. Né? Então aí eu fui fazer essa pesquisa da história dele e pegando, acho que como ponto principal, depois da morte, aí eu trabalho a eleição, de que forma as músicas são trabalhadas, de que forma as encenações são feitas. E a morte de Padre Zuzinha instituiu também esse lugar de memória muito mais ainda efetivo. Né? Porque quando ele morre, a exemplo de João Pessoa, se você for pegar o velório de Padre Zuzinha, eu tenho imagem dele em casa, o DVD ainda, um monte de gente, que tem muita gente, assim, a coisa fantástica, assim, aquela figura muito querida, muito carismática. E depois algumas figuras se aproveitaram disso. Zilda Moraes, o vereador Zilda Moraes, o ex-prefeito Agostinho Rufino, se aproveitaram dessa memória de Padre Zuzinha, e Zilda, principalmente, ela foi quem foi instituindo esse lugar de memória na figura dele, porque ela era vereadora na época e usou o mandato como vereadora para instituir esse lugar de memória. Então, por exemplo, a Fundação Padre Zuzinha, ela foi construída para instituir esse lugar de memória. A estátua que tem na Avenida Padre Zuzinha é um lugar de memória. A Avenida Padre Zuzinha, que acho que era a Avenida Rua Manuel Borba, que ali eram 2 nomes. Acho que era Manuel Borba e outro que eu não estou lembrado. Acho que eram até 3, isso? Eram 3? Eu acho que eram até 3, eram 2, enfim. Legal. Ela deixou de ser Rua Manuel Borba e essas outras 2 pessoas aí, se tornou a Avenida Padre Zuzinha, que é a avenida principal da cidade. A escola, que era 31 de março, aí acho que foi um ganho bom, porque a 31 de março fazia referência à ditadura militar, né? Ao golpe, né? Que eu acho que tem que pesquisar isso também, é importante, isso, sobre a escola Padre Zuzinha. Escola que eu tenho o maior carinho do mundo, me formei lá no ensino médio. Ela deixou de ser 31 de março e tornou Padre Zuzinha. Então, esse lugar de memórias, eles são instituídos. Tem um negócio arretado que acho que poucas pessoas visitaram, e faz tempo que eu fui ainda em 2009, 2010, que é o túmulo do Padre Zuzinha. Que o túmulo onde ele está ali, ele fica de frente à entrada, a primeira entrada do cemitério. E quando você entra dentro da capela,
que ela é uma réplica, se você for olhar, ela é uma réplica da matriz. Você olha para ela, e eu olhei, quando eu vi isso, eu disse, é a matriz. Na época que eu fazia a pesquisa, né? Eu gosto muito de pesquisar. Eu me acho, inclusive, muito melhor como pesquisador do que como professor. Eu me acho muito melhor. Assim, eu acho que eu produzo mais com esse olhar. Assim, às vezes é um olhar que precisa... Gisborne, que tem um livro dele que é Queijos e os Vermes, que ele fala sobre o paradigma indiciário, que é você olhar nos indícios para você construir a história. Então, às vezes, é uma foto, uma imagem, um monumento, uma rua, um documento, uma lei, ela tem isso. Então, você tem que ter esse cuidado com o documento, que ele é quem vai dar a sua escrita. E aí, quando eu entrei de frente, eu disse, é a réplica da igreja matriz. Na minha monografia não deu para pesquisar por quê era isso. E quando eu adentrei, que tem uma parte dele do túmulo que é mais alta, você vê e parece muito o que foi Padre Cícero, né? Você tem lá tinha perninha de, por exemplo, boneco. Então tinha boneco, né? Boneco, às vezes a pessoa arrancava só a perna do boneco e colocava lá. Boneco, perna de cera, braço, cabeça, o corpo todo. Porque aquilo ali era uma forma de pessoas que foram curadas através da figura de Pazuzinha e que foi uma forma de retribuir. Então, assim, isso é uma coisa que ela foi instituindo como isso é um lugar de memória muito forte. Né? Então, isso eu coloquei na minha dissertação e fazendo essa relação também com a política. De que forma a ex-vereadora Zilda, com todo respeito, aqui tem a Hélia, todas essas pessoas que a gente fala aqui, de ter instituído isso como vereadora, de ter colocado tudo isso e também de se aproveitar desse espaço também para instituir um lugar de poder. A figura de Agostinho Rufino também trabalhou isso muito tempo. O próprio Hernando Silvestre, aí já é Mário Júnior que começa a pesquisar isso. Em 88, na eleição, ele usa a figura do Pazuzinha. Eu acho que até 2004, 2008 eu vi menos, mas até aí tinha pessoas com camisa de Pazuzinha. Não sei se 2008 ainda tinha, mas você olhava ali no começo dos Boca Preta, né? Os tradicionais Boca Preta, e aí você falou uma coisa que é importante. Eu nunca me identifiquei assim, eu nunca me coloquei assim, eu sou Taboquinha, eu sou Boca Preta. Eu acho que, inclusive, eu tenho um artigo em casa falando um pouco sobre isso, que é da eleição de 88, dessa ideia E aí Alain Carneiro ele tem um mérito na história de Santa Cruz, que é importante citar, e futuramente os choradores vão precisar estudar sobre isso, que foi meio que romper com isso. Acho que ele foi a figura que conseguiu romper um pouco mais forte com a história de Taboquinha e Boca Preta. Mas, enfim, a história de Pazuzinha que eu escrevo é nesse sentido e pretendo parar para fazer, tornar um livro a minha monografia, porque aí está só um fragmento da parte. Inclusive, no meu mestrado agora, eu também trabalho com lugar de memórias na figura de Eduardo Campos. Tá trabalhando nisso? Estou pesquisando agora? Isso. Não comecei a pesquisar ainda, porque esse semestre foi para pagar as disciplinas, cumprir as disciplinas obrigatórias. Mas no segundo semestre agora, eu tenho uma disciplina que é obrigatória ainda, mas já vou começar a fazer uma pesquisa, que é entender de 2014 para cá, com a morte de Eduardo Campos, os lugares de memórias que foram instituídos por ele e que isso foi perpetuando uma forma de poder também, que foi Paulo Câmara, possivelmente João Campos. A história de Eduardo também com o avô, enfim, o historiador faz isso, né? Desvendar essas questões. Gilson, 68, Padre Zuzinha vence de Gaudêncio Feitosa. 72, ele consegue fazer o sucessor, que ali foi Agostinho? Não, foi Agostinho Brasileira. Brasileira, isso. Brasileira. 72, Brasileira. 76, o padre volta e vence Severino Monteiro. Qual a diferença do Padre Zuzinha da eleição de 68 e do Padre Zuzinha da eleição de 76? Qual a diferença dele em si? Eu entendo que a de 68 é a novidade. É de ter uma figura que não era... Assim, eu acho que ele era político. Na verdade, muita gente não era político, ele era um padre. O Padre Zuzinha era político. Inclusive, às vezes eu discuto isso em casa com meu pai. O Padre Zuzinha era político. E eu acho que tinha intencionalidade no que ele fazia. Né? Quando ele faz toda essa movimentação com Ipiranga, enfim, tem uma... Foi presidente do Ipiranga. Foi presidente do Ipiranga. Tem uma instituição ali que ele queria, de algum modo, estar participando. Embora não tenha nenhum mérito dele. Pazuzinha tinha uma coisa interessante, que ele era uma pessoa meio que desprendida de vaidade. Né? Ele tirava, tem muitos relatos disso também que precisa ser dito, que ele tirava o que ele tinha para comer e dava o outro. Né? Isso é uma coisa que precisa também ser analisado. Né? De 68, eu entendo que é a novidade da figura como um padre, né? De ganhar a eleição. E o principal é romper com o que era os cabecinha na época.
cabeção na época, que era o Raimundo Aragão. O Raimundo Aragão era muito forte, né? A gente até citou o professor Eduardo, que tem um artigo, acho que é o primeiro ou o segundo artigo do livro, na parte política, que ele pega 1955, né, que é a eleição ali, que Raimundo Aragão institui também um espaço de poder longevo. Né, e eu acho que a novidade é o padre romper com isso. Ele quebrou essa... tem até uma música assim, vamos acabar com a panelinha, com o Joãozinho Coletor e o Padre Zuzinha. Acho que eu cito até isso, que é uma canção que tinha da época. Então a panelinha era o quê? A panelinha era o grupo que ganhava muito tempo no poder, que era, na época, os chamados cabeções ou cabecinhas, que hoje chamado de taboquinha, né? E aí ele rompe com isso, eu vejo dessa forma. E ele consegue se manter, né, de alguma forma ali na relação do poder. Algumas pessoas falam também, isso precisa ser melhor pesquisado, embora eu não acredite nisso, é que ele foi muito usado, Paduzinha. Eu particularmente não acredito, não tenho essa compreensão. Acho que uma figura como Paduzinho, um cara inteligente, padre, que tinha uma formação teológica muito forte, não ia se deixar ser usado. Eu particularmente não acredito nisso. Após a morte dele, em algum momento ali, não era ingênuo. O Paduzinho era ingênuo, o Paduzinho não sabia o que estava fazendo. É menosprezar também a figura dele, que teve uma participação muito forte na política de Santa Cruz. E aí ele consegue fazer o sucessor, né, que é Braz de Lira. E na segunda eleição, acho que ele já estava um pouco doente, já estava um pouco cansado. E aí ele ganha aquela eleição que era a continuação do mandato dele. Se ele tivesse sido candidato em 72, se tivesse reeleição, ele era reeleito também. Porque Braz de Lira também naquela época não era um candidato tão forte. Embora Severino Monteiro, em 76, né? Ele era um candidato fortíssimo também para que pudesse ganhar aquela eleição, mas o padre era imbatível. Tanto que em 96, a música que Zé Augusto criou, né? Eu nunca vi um padre perder, né? E perdeu. E perdeu o Bianchi, né? Perdeu o padre Bianchi. Vamos falar de música. Qual é a relação de música que Gilson tem com a música? Olha, música, eu sou uma pessoa que gosta de todas as músicas. Assim, eu sou muito eclético com relação ao gosto musical. Acho que eu só não escuto funk, algum ritmo mais assim, novo que eu não me identifico muito, e música internacional. Só tem uma pessoa que eu gosto muito, escuto muito. Quando eu estou correndo, eu parei de correr, mas eu era corredor de rua, fiz inclusive meia maratona em 2023, preciso até voltar. Eu escuto muito, quando eu estou correndo, eu escuto muito Guns N' Roses, porque eu acho que Guns N' Roses ele dá uma energia. Inclusive eu fui pro show dele aqui que teve em Recife, e de banda internacional, diferente de Mário Júnior, que desvendou a Argentina e a América Latina toda a partir das músicas, lógico. Mas em música internacional eu não escuto muito. Agora eu escuto de tudo. Se você pegar de gospel a rock, eu curto, eu escuto, eu paro para escutar. Se você pegar a minha playlist, ela é diversificada. Na minha memória de infância, inclusive até hoje eu faço isso, Joãozinho Aboiador, por exemplo. Sim. Eu, quando ia... eu morei em Santa Cruz desde 88. Mas quando, na minha infância, eu ia muito para casa do meu avô no Sítio Logradouro. Então, quando era na sexta, eu ia para lá. Eu tenho uma relação muito forte assim, com essa questão do sítio, da zona rural. Eu gosto muito da natureza, desse espaço. E eu lembro que sempre quando eu chegava lá no sábado de manhã, e acho que começava até mais cedo, tinha um programa de Joãozinho Aboiador, então, que perpetua até hoje. Né? A Natália Arruda, que depois Joãozinho Aboiador entra no programa. Então, por exemplo, eu escuto Aboio. Eu paro até... minha esposa acha estranho, algumas pessoas que me conhecem acham estranho. Que são mais... Eu digo minha esposa porque está muito próximo, né? E quem é distante, mais ainda. Que às vezes eu até estou no Instagram e eu coloco uma toada. Gilson, tu gosta disso? Eu escuto, eu paro para escutar. Se você olhar no meu Instagram, tem lá Galega Boiador, tem essas figuras que eu curto, cara velha, que já era cantor, mas eu curto muito toada, aboio, que vem dessa influência, acho que do meu avô, da casa do meu avô. Uma pessoa que eu nunca fui um show, até estava comentando esses dias com o Romenick, esse domingo, com o Romenick e Tassiano, que são meus compadres, que eu tenho vontade de um show de Amado Batista. Eu escutava muito Amado Batista na casa do meu tio. Sim. Né? Então, assim, eu tenho as canções de Amado Batista na minha memória. Isso pegando ali da infância. Padre Zezinho, escutei muito Padre Zezinho, por causa da influência da minha mãe. Acho as canções dele belíssimas. Belíssimas as canções de Padre Zezinho. Roberto Carlos, mas nunca fui muito fã. Mas na infância eu escutava muito. E quando fui ficando adolescente, aí veio um pouco da rebeldia, né? Aí veio o momento ali de escutar Legião Urbana, que eu me encantei quando fui escutar Legião Urbana, começar a fazer coleção de... Eu até tenho os CDs dele em casa, uma boa parte. Eu sou muito influenciado também na minha forma de pensar pelas canções de Renato Russo e Legião Urbana.
E Belchior, escuto muito Belchior também. Enfim, e forró. Safadão, Xande. Inclusive o show dessa. Achei muito lindo o show de Xande e o de Safadão, porque ele resgata muito o que era do forró que a gente escutava, assim, inclusive visualmente o show eu me arrependo todo porque eu gosto muito dessa ideia do sertão, do aboio, do vaqueiro, pega de boi. Eu fui criado lá no Sítio Logrador, tem uma pega de boi que ela tem 35 anos. 35 não, 37 anos. E eu via lá escutando os vaqueiros em cima do cavalo aboiando, tampando o ouvido e fazendo aboio. Então, quando eu vi tanto Safadão, que é um fenômeno da música brasileira, como Xande, que é outro também, inclusive estava no Fantástico ontem, que entra com o Gibão, aquilo para mim assim, é uma representação muito forte do que é a música nordestina, do que é a música popular brasileira. Né? E Luiz Gonzaga, para mim, é um fenômeno da canção. Mazinho teve aqui e ele cita Luiz Gonzaga. Eu achei muito bonito que ele fala que Luiz Gonzaga é quem apresenta o Nordeste de verdade. Estou fazendo um artigo sobre isso, inclusive. Né? Bonito, tá fazendo um artigo sobre... A canção é até para a disciplina que eu estou pagando agora, que a disciplina trata sobre cultura popular, sobre memórias. A professora Lídia, ela estuda festas. Sim. E aí eu estou pegando, como aí tem Duval Muniz de Albuquerque Júnior, que ele tem um livro, inclusive eu estou voltando a reler agora, que ele fala sobre a invenção do Nordeste. É como o Nordeste foi inventado, a partir de canções, a partir de novelas, a partir da literatura. Né? E eu estou pegando as canções de Luiz Gonzaga para mostrar de que forma Luiz Gonzaga, que acho que é isso que... Mas eu até vou escutar a entrevista dele, que eu acho ele um cara fenomenal também, como cantor. Eu sempre gosto de escutá-lo. E como pessoa também, mas é uma figura importante de Santa Cruz. E aí mostrando como Luiz Gonzaga instituiu a invenção do Nordeste a partir de suas canções, levando isso para o Sul, né? Ah, que bacana. Eu acho que Luiz Gonzaga, eu estava conversando isso com o Walter Si, que é meu assessor, eu acho que Luiz Gonzaga foi o maior artista do Brasil. Eu acho. De canção, de música, eu acho ele o maior de todos. Eu acho ele um dos maiores. Eu só fico triste porque muitas vezes acabam esquecendo a figura de Jackson do Pandeiro. Sim. Né? Que eu acho que se equipara ali, eu acho que às vezes acabam esquecendo um pouco. É porque Luiz se tornou o mais famoso, né? Ele se tornou o mais famoso. Mas Luiz Gonzaga realmente é uma figura que... E tem críticas a ele, por exemplo, tem uma música dele que eu tava lendo hoje. Na verdade, eu fiz esse artigo lá atrás, mas eu estou refazendo ele. Que ele é homofóbico. Né, assim, caba do cabelo grande, cinturinha de pilão, né? Acaba assim, no meu Nordeste não tem vez não. Então, assim, é homofobia isso. Ele fala dos brincos. Dos brincos, então assim, e me parece que a crítica até a Roberto Carlos, se eu não me engano, tem alguma referência com relação a isso. Mas ele fala de forma homofóbica. Né? Se você pegar algumas canções também dele, ele fala sobre uma relação muito perversa da relação com a mulher, né? De submissão. Então, assim, isso também precisa ser colocado também, é isso que eu estou falando. Enquanto historiador, a pessoa não pode... E aí eu dou muito graças a Deus de ter caído no curso de História, por acaso. Porque ele me formou para ter essa visão mais crítica das coisas. Que talvez no curso de Direito eu não tivesse. Como você falou, o curso de Direito realmente ele é um pouco mais elitista, né? Vê um pouco as coisas mais... Infelizmente tem isso. Né? Ô Gilson, banda de estimação. É aquela banda que... Aquela banda, cantor, cantora, que você coloca assim como seu 10, que você diz, esse aqui pra mim é o maior, é o que Legião Urbana. É Legião Urbana. Por que Legião Urbana? Por causa da forma que ele... Eu acho a voz de Renato Russo brilhante. Assim, eu acho a voz dele uma voz que é boa de ouvi-la. E as canções, assim, as letras da música são letras que têm aprofundado muito... Metal Contra Novo, por exemplo, é uma canção que eu acho ela belíssima. Assim, eu não vou nem botar Fora de Caboclo, porque ela já é tão clichê, já todo mundo fala tanto, né? Inclusive se tornou filme. Metal Contra Novo é Teatro dos Vampiros. Eu acho canções assim belíssimas, que desvenda geração Coca-Cola, né? Então ele fala de um Brasil real, que ele existiu ali na década de 80, né? 80, 90, e que ele é atual. Então se você pegar e escutar hoje a música de Legião Urbana, você vai achar que você tá vivendo aquilo agora. E o cara escreveu há 30 anos atrás. Eu acho a música Perfeição muito forte, né? Muito forte, Perfeição. Giz. Giz, assim, eu escuto, gosto muito. Eduardo e Mônica, né? Que o filme... Tem um filme também, Eduardo e Mônica, é uma canção muito bela também. E aí ele fala de tudo, né? Ele fala de amor,
fala de relação, fala de amizade, fala de política, né, fala do Brasil. Eu acho Legião Urbana, e aí englobando o Renato Russo, lógico, porque tem um momento também que ele quando ele vai para aquela parte que ele tem algumas músicas que ele, de italiano que ele canta. Por exemplo, eu falei que não gosto muito de música internacional, mas eu gostava de escutar só para escutar a voz dele. Sim. De Renato Russo. Eu acho que assim, é um cara que ele foi fenomenal para a música. Sendo Legião a nota 10, outros 3 artistas ou bandas que seriam nota 9. Olha, eu sou muito fã, aí vou pro outro lado agora. Aí eu sou muito fã, eu e minha esposa, foi ela que me apresentou de forma mais específica, inclusive onde saiu a agenda dele, de Saulo. Saulo da Banda Eva. Sim, sim. Saulo da Banda Eva. Inclusive, quando eu pedi minha esposa em casamento, foi no trio elétrico, num percurso de Saulo em 2013. Com uma música que eu achei ela belíssima, Anjo. Inclusive, foi uma música que quando a gente casou, quando ela entrou dentro da cerimônia, foi cantada Anjo. É uma música belíssima, assim. Eu sou muito fã de Saulo. Acho as canções dele, escuto muito também, assim. Muito. Saulo, Banda Eva. Ex-Banda Eva, né? Que não é mais Banda Eva agora. E quais outros 2 artistas aí que ficariam? Aí Belchior. Escuto muito Belchior. Fui pro show dele aqui. Show da ABB. Fui pro show da ABB com o Mário Júnior. A gente tinha acabado de chegar do ônibus. Naquela época eu ainda não escutava tanto. Naquela época eu estava escutando muito Engenheiro do Havaí. Muito Legião Urbana. Muito Titãs. Agora muito mesmo assim. Porque eu estava na época da faculdade e estava num período muito revolucionário na minha vida. Assim. Eu estava quase o Che Guevara. Eu tinha a camisa do Che Guevara que era um charutão grande, porque todo mundo usava aquela de Che Guevara com a boinazinha. Aquela é muito moderninha, né? Eu usava com charutão, né? Tinha gente até que olhava assim e se assustava com... Então, naquele período ali que Belchior veio, eu estava muito nessa fase de escutar muito as bandas, Cazuza, né? Essas bandas de Engenheiro, Titãs, Paralamas, de algum modo. E ali eu fui pro show dele, mas ainda não tinha escutado tanto. Né? Eu comecei a escutar Belchior, mas pra cá, assim, acho que faz 3, 4, 5 anos também que eu tenho escutado muito Belchior. Naquele show foi fenomenal, aquele show. A lembrança daquele show? Eu tenho a lembrança daquele show que é muito interessante. Acho que esse Mário nem chegou a falar. A gente vinha de Campina Grande e tinha uma turma grande. A gente andava de bando, né? Acho que 2006, 2007, 2008, a gente andava com turma de, sei lá, 20, 30 pessoas. Né? E bebendo, e farrando. E a gente chegou do show. E o show do Belchior ali na ABB tinha um espaço que estava reservado ali, meio que para, entre aspas, a elite de Santa Cruz, né? Bem aspas. Que eram cadeiras que estavam na frente do palco. E quando a gente chegou, que começou o show do Belchior, a gente não quis saber disso. A gente foi para frente do pessoal que estava com as cadeiras. Sabe como é que veio muito à minha memória, que também era a forma da gente se mostrar rebelde, né? Se mostrar revolucionário. Enfim, eu acho que Mário Júnior berrando. Mário Júnior berrava cantando assim. Tem até uma foto com ele, eu não lembro se Geraldo Moura ainda tem ela. Acho que eu já vi essa foto. Eu tenho uma foto com o Belchior, a gente tem uma foto com o Belchior. Aquele show foi um dos shows que marcou muito minha memória. E tem outra figura também que eu escutei muito, eu escutava muito na época dos parques de diversão. E depois passei a escutar em casa, que vai estar aqui, né? Eu chamei ele do Bob Marley do Nordeste. Ele vai estar aqui na Fazenda Feitosa, né? Edson Gomes. Sim. Eu acho Edson Gomes também um grande cantor, assim. As canções dele também são muito legais. Sim, com certeza. Agora vamos para a polêmica, Gilson. Qual é aquele artista, aquela banda que todo mundo gosta e Gilson não? Gustavo Lima. É? É. Por quê? Não tolero, não sei se é assim, também misturou com a questão política. Não gosto. Desde aquela época que estava no auge, que vinha para Santa Cruz, ficava naquela agonia, todo mundo querendo ver, eu não gosto. Não gosto, não. Outra figura que eu não gosto, Leonardo, eu não vejo. Se você pegar Henrique e Juliana, eu gosto. Eu gosto das músicas dele, gosto da ruedeira dele. Gosto muito de Zezo. Sim. Gosto muito de Zezo. Leonardo não, eu acho que mas se colocar todos esses, Gustavo Lima, pode ser, é o que eu rejeito. Muito bem. Deixa eu agradecer aqui aos meus anunciantes e a gente já continua. Agradecer ao pessoal lá da Toque Secreto Lingerie, no nome do meu amigo Pedro Barbosa. Também a Davi Fashion, distribuidora, do meu querido amigo Daniel Lopes e toda a sua família. A Rafa Burger, né, que mandou aqui os seus hambúrgueres artesanais
para que os nossos convidados experimentem. Daqui a pouco o Gilson vai experimentar aí também. Pessoal, e Anderson e todo o pessoal lá da Ribeiro Pizzas, agradecer a vocês aí. Também a Vitor e Vitória, lá da 3V Agência de Marketing, certo? E ao pessoal do nosso IAE, o Instituto Albert Einstein. Nós convidamos você a vir conhecer a nossa escola, vir conhecer nossa instituição. Você vai ser recebido lá de forma muito agradável, muito calorosa pelo nosso querido porteiro, seu Walter, e eu tenho certeza que você vai adorar a nossa escola. Agradecer também a Eduardo Brito na técnica e pedir para você se inscrever no canal do YouTube do Sulancast TV, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilhe esse episódio para os amigos, com certeza todos vão curtir também, e segue a gente no Instagram, @BaratoTotalPodcast. Segue a gente lá no Instagram, que durante toda a semana teremos cortes desse e de outros episódios que já passaram por aqui também. Gilson, 2 perguntas provocadoras para a gente encerrar. A primeira, levando aquelas brincadeiras que fazem, aquelas brincadeiras não, aqueles programas sérios que fazem a lei sobre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Agora eu vi os 100 maiores paraibanos de todos os tempos. Para Gilson Julião, as 5 figuras mais importantes de Santa Cruz do Capibaribe. Eita, agora tu me pegou. 5 figuras mais importantes de Santa Cruz do Capibaribe. Todos os tempos. Rapaz, agora deu ruim. Padre Zuzinho é a figura mais importante? Eu não queria assim classificar de primeiro, segundo, terceiro, mas 5 figuras que foram importantes para Santa Cruz. Raimundo Aragão. E aí, Raimundo Aragão tem uma coisa e isso foi que meio que incomodou, que eu digo que Raimundo Aragão, ele é o grande patrono da emancipação, mas tiveram outras figuras ao redor, que eu não lembro o nome aqui, mas na época do artigo eu citei, que participaram também, tanto quanto ele, que tiveram importância na participação da construção de Santa Cruz, dela ser emancipada. Acho que ele tem esse mérito importantíssimo. Aí para a política, para Zuzinha, para a política, para a religiosidade, para o que a cidade representa, ele é uma figura. Professor Lindolfo, inclusive, acho que no meu texto eu faço algumas críticas ao professor Lindolfo, porque o professor Lindolfo, quando a gente escreve com intencionalidade. Quando eu escrevo dentro do propósito. Eu tenho Sertor é quem fala isso. É o lugar que você está. Então, quando você escreve, você se coloca no lugar, no espaço que você está. Então, o Lindolfo, quando você pega a leitura deles, que são extremamente importantes, eu cito, e por isso que eu faço a referência a ele como dos 5. Mas, por exemplo, tem uma questão que eu coloco que é muita a exaltação das figuras que ele estava, inclusive, a serviço. Isso é uma crítica que eu faço a professor Lindolfo. Por isso que eu digo assim, o historiador ele não está para endeusar ninguém, mas ele é uma figura importantíssima para Santa Cruz, professor Lindolfo. Quem mais, meu Deus? Eu acho que Bill Marcelino. Sim. Acho que para Santa Cruz do Capibaribe também é uma figura extremamente importante, com a questão da musicalidade, com a questão da sanfona, o que ele representa e tudo mais. Falta um, né? E agora, meu Deus? Algo mais recente? Não queria citar nenhum recente, não. Eu não sei. Eu acho que vou ficar devendo um aqui ainda. E no meio político, Gilson? Existe realmente uma relação necessária entre o carisma e a ensinação de valores morais? Como é a pergunta? A pergunta foi complexa. No meio político, isso você coloca no seu artigo do livro. No meio político, existe uma relação necessária entre o carisma e a ensinação de valores morais? O que é o carisma que ele é criado aí, nesse sentido aí que eu coloco? É que ele é uma encenação. A figura do carismático, ele encena. Tem um texto muito bom, Balandier, que é Teatralização do Poder. Que eu não sei se nesse artigo, acho que eu não cito, não, acho que é a primeira parte da minha monografia. Que é você se utilizar da figura do teatro, que é a encenação, para você se tornar uma figura carismática. Então, por exemplo, quando é usada a imagem de Padre Zuzinha, que eu estou dizendo a figura que eu pesquisei de forma mais profunda, que você olha dentro do caixão dele, ao redor tem aquela multidão, aquilo é uma encenação. Que não deixa de ser encenação. Não estou dizendo que é um teatro no sentido... Porque o que é o teatro? O teatro é a representação. Então, o carisma ele é criado a partir da encenação. Se você for pegar os políticos, inclusive da atualidade, existem encenações.
Né? Se você for pegar, por exemplo, vou falar até de agora, né? Se você for pegar um evento grandioso como é o São João, quando você pega a figura de Safadão e coloca o prefeito junto, aquilo é uma encenação política. Sim. Que gera o quê? O carisma da figura do Elinho, que é o prefeito. Né? Eu não vou nem fazer crítica até para ser justo com quem está aqui, né? E até ter o direito de se defender. Isso é encenação, que eu coloco nas minhas pesquisas que eu falo, é isso. A Eduardo Campos que eu estou estudando, a encenação que muitas das coisas que é feito ali, né? Inclusive tem uma coisa que me preocupa muito na própria política de encenação, e aí por isso que é importante a teoria com a prática, é o que é conversado nos bastidores e o que é conversado nas telas, nos microfones, nas tribunas. Né? Existe às vezes uma diferença que às vezes a gente não consegue perceber de forma muito específica. Então, a encenação, quando eu coloco, é nesse sentido. E você fala do São João. Qual a avaliação que o Gilson faz do São João? Foi muito grande, assim, foi a festa, eu acho que esse São João foi o São João maior de Santa Cruz, muito bonito. Inclusive, teve uma coisa que, hoje eu escutando o prefeito falando, e que pode ser valorizado e avançar mais ainda, eu tenho conversado isso muito com o Flávio e com a secretária Lívia de Cultura, descentralização também dos polos, que teve um início, que todo domingo estava tendo um trio Pé de Serra na 29, na Central de Feiras, estava tendo o trio Pé de Serra também, e o São João foi assim, sinceramente eu não vi defeito no São João desse ano, assim, tanto a estrutura, que estava o São João extremamente confortável, como na questão de atrações, aí fala, porque tal atração não veio e tal. Eu, por exemplo, eu sou muito fã de Flávio José, de Jorge Altinho, e se você for olhar em outros momentos que vieram, não tem público. Não tem público. Então, assim, o São João se tornou um evento, um espetáculo. Né? A gente entra dentro dessa questão da encenação, né? Do espetáculo do poder. Enfim, mas eu acho que o São João ele foi um São João muito, muito bonito, muito grande. O que é que eu acho que precisa melhorar para aproveitar essas figuras? Por exemplo, você pode pegar Poço Fundo, sei lá, Pará ou a Malhada, que Caruaru fez isso. Caruaru pegou o São João, que continua sua grande estrutura lá, que é vendido, né? Os São João são vendidos, Caruaru é vendido, Petrolina é vendido, Campina Grande é vendido, que mantém aquela estrutura, até porque para manter o São João é muito caro, então não dá para a prefeitura bancá-lo, por isso que tem que vendê-lo. Mas o que foi Caruaru fez? Foi para os distritos, aí leva Petrúcio Amorim e enche. Né? Então acho que o que precisa para Santa Cruz dar um plus, assim, dizer, ficou melhor ainda, porque é possível melhorar, é pegar, por exemplo, pega uma atração como Petrúcio Amorim, e tem a festa de São Pedro, em Santo Antônio, em Poço Fundo. Faz uma vilazinha, tal, bonita. Dá público, porque o público que vai, ele, às vezes é um público que quer ficar sentado, que quer assistir o show de forma mais confortável. Né? O São João dos Casais, por exemplo, é um sucesso aqui em Santa Cruz. Né? Os pré-São João já aqui em Santa Cruz são um sucesso com essas atrações. Agora, para o palco grande, tem que investir, tem que ser essas atrações que vieram. Eu acho que o São João foi muito organizado, grandioso. O Camarote da Acessibilidade, que é um orgulho que eu tenho, porque em 2013 eu tive a ideia, e na época o ex-prefeito Edson ele topou colocar em prática, que era ali na Avenida 29 de Dezembro, nem de frente do Ivone, a gente fez a primeira experiência. Inclusive, a inspiração do Camarote da Acessibilidade é Gilvan Camaleão, gordo, que é muito conhecido, que andava de muleta, agora anda de carrinho, que ele dizia que queria ir para o São João e não conseguia. Que ele foi atrofiando a perna dele e conseguiu ao tempo, não conseguindo ir para o São João. Então, essas coisas que elas permanecem, que elas precisam continuar. Muito bem, Gilson. Agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, meu querido. Muito obrigado, fico muito contente. Eu agradeço, o tempo foi curto, terminar a gente esticando, um programa muito bom. E a gente está à disposição para bater um papo, conversar com vocês sobre cultura, sobre música, sobre política, que é o que eu depois que esse artigo de Eduardo Campos estiver mais encaminhado... ele vai ser a dissertação, né? A dissertação, a dissertação, acho que eu finalizo. Eu quero ver se eu finalizo ele no final de ano, mas não acredito que não dê. Meu prazo é até o final do ano que vem. Mas o artigo que eu estou finalizando, acho que essa semana eu finalizo, que é o de a invenção do Nordeste a partir de Luiz Gonzaga. Sim. Né? Depois eu vou colocar à disposição, porque a gente pode até falar num programa especificamente sobre isso. Perfeito, Gilson. Muito obrigado. Eu agradeço. Foi um prazer estar aqui. E assim nós encerramos mais um episódio do Barato Total. Um abraço a todos e até a próxima terça-feira.